poder deixar tudo no jeito para a live. Então, tô acabando de organizar aqui. Confesso que nunca fiquei tão nervosa para fazer uma live igual eu tô. Tô nervosa. Coração apertado. Para quem me conhece vai perceber que eu tô assim. Mas vai dar tudo certo. Já orei demais. Tem que dar certo. A intenção é dar certo. Boa noite. Boa noite, Maju tá aqui. Lu entrou. Nath entrou. Carlinha, Amanda, Claudiane, Ângela, Leite, Grazi, Ali entrou, Giovanni. Gente, vocês não estão entendendo como que eu tô, não. Que live difícil vai ser essa. Difícil não, desafiadora, não vai ser difícil. Vai ser desafiadora. E eu conto com vocês, tá? Porque é muito importante. Desembargadora de Minas Gerais, que eu preciso de uma... E uma coisa engraçada que eu tava falando com a Laninha, se você entra no perfil dele, você vê as fotos, eu já fiz perfil comportamental, né? Sou perita em perfil comportamental e em linguagem corporal, todas as fotos. É ele, assim, com ar de superioridade. Então, Ai, chegou, você vê muita coisa. Ei, doutor, boa noite. Oi, boa noite. Muito boa obrigada, noite. Viu? Boa noite, Alana. Estava assistindo vocês aqui. Obrigada pelo seu tempo, tá? Pois não, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Tá joia. Em que eu posso ser útil? Doutor, fala pra gente. Pode falar. Pode falar, Laninha. Não, pode falar. Nós queríamos, doutor, que o senhor falasse um pouquinho o porquê da OAB não punir o agressor, o porquê de eu estar 1 ano sem as minhas filhas. Mais ou menos isso, mas juridicamente, para a gente não falar nada exagerado e nada fora da lei, porque nós não estamos no mesmo patamar. Eu, inclusive, Alana, como você tem conhecimento, fui eu quem pediu o sigilo, né, nesse processo, sim, através da Lei Maria da Penha, que foi aquele primeiro processo, quando eu adentrei no seu caso, e acho muito importante preservar aí as crianças, preservar, na medida do possível, até mesmo vocês. Agora, depois do que aconteceu no final do ano, com toda aquela exposição, que inclusive partiu, né, do agressor, perde-se um pouco o sentido. A gente já não consegue mais dizer para você para não faz, né? Não adianta falar não faz. Você chegou num ponto de desespero, né, que, olha, se ninguém faz nada, eu vou fazer. Então, nós recuamos. Você deve ter percebido bem isso. Olha, se ela quiser fazer, ela vai fazer e não tem mais, né, o que a gente pode. Em resumo, o que acontece neste processo? No início, o agressor, percebendo uma probabilidade muito alta de a Alana obter alguma vantagem processual, ele é muito sagaz, ele é uma pessoa assim, muito esperta, sabe? Ele tem muita habilidade processual. Malícia, né? Sim. Ele tem essa habilidade, né? Independente da questão ética, ele tem essa habilidade. Ele entrou com esse processo no Espírito Santo, antecipando algumas medidas
que seriam analisadas em Manhuaçu, que é o local onde isso deveria acontecer. Com isso, né, através de uma medida liminar, ou seja, inaudita altera par, sem que a Alana fosse ouvida, o juiz acreditou no que foi dito, né, porque foi documentado, ele tem essa habilidade também, ele é muito bom nisso que ele faz, e deferiu naquele momento, né, uma série de medidas. Nisso veio a pandemia. Foram 3 agressões, basicamente, que é a agressão psicológica, né, que ele consegue isso através da violência de retirar as filhas dela, a agressão física, né, que foi constatada por 2 vezes, e uma delas foi quando ele jogou ela para fora do carro, e a violência patrimonial, né, que foi um pedido que ele fez para bloqueio dos bens, né, do casal, que estava no nome dela, uma conta exclusiva dela. Então ele deixa ela, ao mesmo tempo, sem recurso financeiro, sem as filhas, e tentou a casa também, para tirá-la, para deixá-la na rua. Quando ele tentou a casa, a Alana entrou em contato conosco, e houve uma reversão. Ali eles estavam tentando, através de uma simulação, dizer que a casa estava alugada para uma pessoa idosa, sendo que a pessoa idosa era um parente dele, né? E que não existia aquilo de fato. Era o pai dele. Era o pai dele, exatamente. Então, como ela se estruturou na casa e a família passou a prover a subsistência básica, que seriam os alimentos mesmo. Ela não tem luxo, ela não tem mordomia, ela não tem nada, mas ela consegue hoje se alimentar e ter um teto. Ela ganhou fôlego. E esse fôlego que ela ganhou, com o tempo, foi se transformando em uma coragem. A gente não vê isso, tá? Normalmente a mulher, quando ela é submetida demais pelo machista, pelo agressor, por essas pessoas que não aceitam, sabe? Que tratam a mulher como um objeto, como um lixo. Você me desculpa dizer assim, Alana, mas é o sentimento que a gente tem. Eu trabalho com júri, eu trabalho com feminicídio, eu conheço isso tudo. E a característica básica, né, do agressor é justamente essa. Ou você fica comigo, ou você não fica com ninguém. Essa frase ela é básica, sabe? Então, quer dizer, o objetivo é destruí-la. Quando ela estiver destruída, ela volta para ele e ele passa a ter o que ele tem, né? E passa a ter o que ele almeja, o que ele quer. E quando nós entramos fazendo essas defesas, nós podemos observar que os últimos 3 relacionamentos mais sérios que o agressor tem, e eu vou evitar de falar o nome dele aqui, tá? Eu não quero falar. Ele também teve contra si deferidas as medidas protetivas. Isso lá no ano de 2010. Então, quer dizer, já é uma conduta, ele já é contumaz neste tipo de conduta de agressão. Isso, inclusive, com familiares do sexo feminino. Quer dizer, existe um problema muito sério. Contra a mãe dele. Exatamente. Existe um problema muito sério, ele tem um problema muito sério de relacionamento. Ou as coisas são do jeito dele, e a psicóloga explica isso muito melhor do que a gente, ou não são. Quer dizer, o não para ele é um é adulto algo... mimado, né, doutor? A gente fala que isso é um adulto mimado. Eu não vou classificar, porque a gente classificar, a gente às vezes dá ensejo até, né, para algum tipo de... Agora, revela um perfil de uma pessoa que tem muita dificuldade com rejeição. Né? Eu diria assim, não aceita nenhum tipo de rejeição, ainda mais a amorosa. Né? Porque a rejeição amorosa ela é dolorida, a gente sofre, mas é um sofrimento que a gente tem que passar, a gente tem que se acostumar com isso. Né? Mas enfim, algumas pessoas... O sentimento amoroso, é igual eu falei, existe ex-marido, ex-namorado, agora não existe ex-mãe e ex-pai, não. Isso aí passou de amor, isso aí pra mim é insanidade mental pura. Mas ele não entende, sabe, Alana? Mas ele não tem isso na cabeça, ele não consegue entender, ele não tem então a justiça tem que ver isso, porque é uma pessoa, ele tá falando que eu sou drogada e isso e aquilo. É ele que é insano e louco. Porque eu tenho exame toxicológico, eu tenho tudo. Eu faço tratamento psiquiátrico, eu não escondo, eu faço, porque eu não aguentaria ficar sem a minha filha se eu não tivesse um remédio para dormir.
Eu com remédio para dormir, eu já tenho a tortura noturna, imagina sem. Mas eu só passei a ter esses remédios, a fazer consulta com psiquiatra, depois que eu fiquei sem minhas filhas. Essa coisa de ou é minha ou não é de ninguém, isso não existe não, isso é crueldade. Não existe para a gente, Alana. Não existe para a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos pais, dos namorados, das mulheres, das namoradas. Mas para algumas pessoas, sim. Sabe? Eles têm essa dificuldade e isso faz com que eles cometam crimes. Tá? Ele vai cometer o crime que for para poder alcançar o que ele quer. É natural, infelizmente, em uma parcela da sociedade, este tipo de conduta. É uma conduta perigosíssima, sabe? Expõe a ele, expõe a você e expõe as suas filhas. Né? Isso é algo assim que ninguém ganha com isso. Isso é só uma perda. Eu, inclusive, não sei se... Voltando aqui para o processo um pouco, eu, inclusive, já estive em contato com familiares, tentando abrir uma porta, tentando passar uma proposta, né, para que a gente coloque um fim nesse processo. Fui muito bem atendido por familiares e acredito que está sendo passado para ele, mas não tem resposta, não adianta. E na justiça, como a Alana bem disse, já existem 3 medidas que deferem a visitação, o encontro dela com as filhas. E essas medidas, elas são absolutamente ignoradas por ele. Ele diz que não vai entregar. É uma coisa tão... Ele está dando uma banana para a justiça. A pessoa que dá uma banana para a justiça, ela vai acatar o quê? O que mais? Né? É acostumado com isso, a dar banana para a justiça. Essa pessoa, o agressor, ele tem mais de 40 processos criminais. Furto, apropriação indébita, lesões, Maria da Penha, enfim, ele tem uma série de processos. Ele foi condenado diversas vezes, mas nunca transitou em julgado. Então ele é primário, porque ele recorre, ele faz as chicanas com o processo até atingir a prescrição. É sempre a mesma coisa. E ele é inteligente nesse sentido também, porque ele pratica pequenos delitos, com penas baixas. Ele não passa do ponto, sabe? É muito difícil. É uma pessoa doutor, muito... Nessa situação, como ele é advogado também, sabe? É nisso que eu fiz a pergunta para a Alana. O que a OAB pode fazer nessa situação? Porque é totalmente contraditório contra a profissão, né? Antiético com a profissão. Isso está muito confuso, né? Sim, entendi. Eu, inclusive, fui membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Minas. Eu sou conselheiro estadual também da OAB Minas, então eu sei como que funciona. Essa parte ética da OAB, ela é lenta, como todo e qualquer processo ético costuma ser, sabe? Isso é só a OAB. Nós, por diversas vezes, já votamos exclusão de pessoas. Ele deve ter hoje uns 15 a 20 processos éticos, não da Alana agora que entraram alguns. Mas ele deve ter uns 15 ou 20. Ele já foi suspenso uma vez, liminarmente, quando teve um escândalo, mas, de alguma forma, também não vai, também não anda. Eu não sei te responder, eu não consigo. A tática dele é sempre a mesma. Se alguém está prestes a puni-lo, ele enfrenta e desqualifica. Então, todas as vezes que ele desqualifica alguém... Ele inverte e desqualifica. Então, mas ele inverte na cabeça dele, né? E joga na internet. E joga. Então, se o presidente da OAB está prestes a puni-lo, o presidente está perseguindo, o presidente é uma pessoa ruim, o presidente é ladrão, o presidente é bandido. Se é o delegado é comprado. Se é o juiz não vale nada, o juiz tem um problema sério com ele por causa de um relacionamento. E assim sucessivamente. Eu sou drogada, eu sou... Ele fala de mim, eu fui advogado dele, né, Alana? Nós nos conhecemos, inclusive, por isso. E deixei de advogar no momento que ele sonegou honorários, não fez os pagamentos de honorários. Eu falei assim, eu já seguro tanto, né? É tão difícil fazer essa advocacia. E ele demandava muito, ele atrai muita atenção, ele demanda muita atenção, porque é muito difícil esse tipo de trabalho.
e ainda não efetuou o pagamento de honorários. Eu falei assim, eu não fico mais, para quê? Começou a falar muitas coisas a meu respeito. Só eu, para que a senhora tenha uma ideia, eu devo ter uns 8 processos contra ele, sabe? E a tendência é que os criminais também caiam em prescrição. Eu tenho consciência disso. Agora, o que eu vou fazer? Eu continuo fazendo, eu continuo adotando a minha postura. Eu não reajo, né? Eu não falo. Aqui a Alana me convidou, eu fiquei sem jeito de não aceitar, mas esse não é o meu palco normalmente, não. Eu prefiro ser mais discreto ali na justiça, mas em consideração a vocês, a gente está aqui. Inclusive, não gostaria que colocasse nome, e-mail, nem telefone, para que não pareça alguma coisa comercial. Mas eu faço isso, eu respondo na justiça e tento fazer com que ela faça. O que se precisa hoje é de uma decisão efetiva, a decisão já tem, é do cumprimento da decisão, nem é da decisão. A decisão já existe. É o cumprimento de uma decisão já exarada, né, pelo juízo, melhor dizendo, né, pela Justiça da Comarca de Guarapari. É ali que nós precisamos hoje de uma efetividade. E na parte criminal, em Manhuaçu, também que o juízo especializado em Maria da Penha forneça aí uma decisão, aí sim, decisão, que assegure a entrega dos passaportes, que eu acho muito importante, porque o que a gente teme é que realmente ele vai embora. Se ele perdeu em Manhuaçu, ele foi para Guarapari. Perdeu em Guarapari, ele vai para onde? Né? Ele é uma pessoa rica. É uma pessoa que tem muito dinheiro, ele tem muitos recursos. Ele pode sair do país a qualquer momento. Então, que pelo menos o passaporte das filhas fossem retidos. Isso nós pedimos, o juiz deferiu, mas não consegue entregar, não consegue buscar. Quando vai lá, ele não está em casa. Ou está em mente oculta, né? Falando que não está. Que não está. E o que aconteceu hoje? Pode falar ou não? Não entendi, desculpa. Hoje, vocês podem falar o que aconteceu no processo, a notícia de agora à tarde ou não? Não, eu prefiro, como é o caso concreto e está em andamento, se a Alana declinar, né, mas eu prefiro não entrar nesses detalhes. O que eu gostaria de usar aqui, o espaço, né, e já vou saindo também, com todo o respeito, né, às partes envolvidas, pedir que a família sensibilize esse rapaz, que não permita que ele haja dessa maneira, com essa tônica, com essa agressividade, com esse ódio. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, sabe? Isso não vai ser positivo para ninguém. É a hora da família falar assim, ela põe a mão na consciência, resolve essa questão, permita, se ele permitisse nesse momento que a Alana pelo menos pudesse visitar as filhas, cumprindo uma decisão que já existe no processo, amenizaria muito, a coisa melhoraria muito, porque ela acalmaria. E aí o processo depois vai acontecer o que o juiz entender que é o certo. Mas isso precisa ser resolvido. Então é nesse sentido que a gente vem, a gente conversa, a gente faz o apelo, e que se mesmo assim resistir e fazer o que tem o hábito de fazer, que não considerar as decisões das pessoas e fazer o que bem entende, que aí sim, que aí a força policial seja utilizada através de um juiz de direito, através de uma decisão bem fundamentada, tá? Mas que a lei impere. A gente não pode viver num país, né, que uma pessoa, às vezes, sem recursos, sem condições, ele grita com a mulher e certamente vai preso, porque é o que mais acontece com a Lei Maria da Penha, e o outro faz o que quer, dá uma banana para a justiça e ninguém faz nada. Eu acho que isso aí, a gente queria dar esse recado. Viu? Eu tô cansada, sabe, de criar